E aí, pessoal, eu sou o Renatroves, que hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Geralmente estou aqui para falar de cinema, para falar de música, para falar de games ou de qualquer outra variedade no geral. No entanto, dessa vez eu tô aqui começando algo que eu acho que vai ser muito legal. Estou aqui para falar do Evangelho de Jesus Cristo para vocês, beleza? Ah, Renatroves que virou crente, agora quer compartilhar tudo do mundo gospel e tudo mais. Pois é, gente. Na verdade, eu não quero compartilhar tudo do mundo gospel. Eu quero compartilhar um pouquinho da transformação que eu tenho tido. E tudo isso começou... Eu fui desafiado na minha célula. E lá na célula o desafio era de fazer um vídeo falando de um personagem bíblico e mandar no grupo da célula. Só que eu achei isso muito pequeno. Por quê? Porque falar de cristianismo para um grupo de gente que já é cristão, eu acho que é muito limitado, né? Ainda mais para ficar num grupinho de WhatsApp onde todo mundo já se conhece, enfim, é muito pequeno. E essa transformação do Evangelho não é de hoje, já tem aí aproximadamente 10 anos que eu venho sendo transformado e tem sido algo muito legal. Constrangedor pra caramba, é uma coisa que faz você se renunciar, mas o resultado disso é muito, muito legal, muito gratificante. Por quê? Porque isso de fato nos torna pessoas melhores, maridos, namorados melhores, pais melhores. E eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês porque tem me trazido ótimas experiências. E eu falo que isso aqui é um começo porque eu vou começar falando de Jó aqui de uma maneira rasgada, óbvio, mas de um cara que está lendo a Bíblia, está praticando o que a Bíblia ensina e o mais legal de tudo, está fazendo com que eu viva experiências incríveis e talvez sejam exageradas, talvez sejam com coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês, que vocês vão falar que eu estou viajando na maionese, mas não, gente, é uma coisa muito legal. Adianto para vocês que se vocês não querem esse tipo de assunto aqui, de boa, podem parar de assistir, tá tudo certo, né? Mas eu ainda assim peço para que vocês vejam, mesmo você que não gosta, mesmo você que não acredita na mesma fé que eu, mesmo que você não acredite em absolutamente nada, assista. Porque de repente nessa conversa que eu vou ter com vocês aqui, com esse evangelho rasgado, né, de repente existam coisas que possam iluminar, que possam trazer algum tipo de revelação, algum tipo de insight, não sei, mas é uma experiência minha que eu estou compartilhando com vocês. E eu convido vocês também a compartilharem as experiências de vocês comigo. Tá certo? Então vamos lá. O personagem que eu conheci aqui, o personagem que eu pesquisei, que eu tô trazendo aqui para vocês é Jó. Pois é. Eu fiquei maluco porque que eu escolhi o Jó. Por quê? Eu fiquei muito maluco porque eu fui num culto no começo de janeiro e eu descobri lá no culto que Jó não é nada disso que a gente costuma escutar, né? Aquele símbolo virtuoso de paciência, que perdeu tudo, mas foi restituído em dobro por Deus. E isso é ridículo. Primeiro porque eu me senti saindo um grande ignorante do culto, porque eu conhecia a Bíblia de ouvir falar, de ouvir pessoas falando. Eu não conhecia a Bíblia de fato, de ler. E eu comecei a ler a Bíblia agora no início do ano e eu estou passando por muitas revelações das quais eu não conhecia. E foi aí que eu conheci que Jó, putz, me perdoa falar, mas Jó foi um pé no saco. Entretanto,
Jó tem uma história de reviravoltas e uma história muito louca. O que eu fico louco, o que eu tenho ficado maluco é o fato de que as pessoas usam a história de Jó com aquela teologia podre de prosperidade. O pessoal usa a história de Jó muito para falar da restituição, do final da história. Quando tudo já está tudo resolvido e Deus vai lá e honra Jó, trazendo tudo aquilo para ele de volta, né? Tudo aquilo que ele perdeu. E aí lançam com recortes do Velho Testamento, falando das promessas dos profetas, da prosperidade para a tua vida, das vitórias que você precisa alcançar, da perseverança que você precisa ter. E isso é ridículo, porque isso faz com que as pessoas, no momento que não alcancem essa vitória, essa prosperidade, ou seja lá o que for que a pessoa está buscando, se frustrem. Pior do que isso, tratam o evangelho como se fosse uma troca, um escambo, do qual, olha, você tem a fé aqui, seja perseverante ali, resista aqui, porque a tua vitória está para chegar. Eu já escutei a frase: olha, quando tudo está ficando difícil, é onde você está sendo mais provado. Então não desista, porque o seu milagre está para chegar. Pois é. E isso é absolutamente ridículo. Você então não acredita no poder de Deus? Não. O que eu acredito de fato é que Deus é poderoso o suficiente para poder fazer qualquer coisa na tua vida. Isso eu acredito. Eu acredito que Deus tem poder para agir na tua vida. Eu acredito que os milagres de fato possam acontecer. As pessoas gostam de falar dos milagres e tudo mais tal, mas aquela coisa, todas aquelas histórias inexplicáveis que você jamais vai ter uma razão para poder dizer, lógica, são milagres de Deus na sua vida. Isso daí eu acredito pra caramba. É por isso que eu tô aqui. Eu acredito que eu seja um milagre. Como é que ele me capacita para certas situações, em determinados locais. Eu não sei. Eu não estou aqui para passar explicações científicas sobre tudo isso. Mas eu sei que se acontece de uma maneira inesperada, é porque Deus está agindo na sua vida. E é disso que se trata. A história de Jó se trata exatamente da questão da quebra de ego. Quantas vezes nós, principalmente naqueles momentos mais complicados, naquelas circunstâncias mais difíceis, a gente não quer uma resolução rápida, a gente não quer, de fato, um estralo de dedo para poder tudo voltar ao normal, né? A gente quer que a tempestade passe, a gente quer que a dificuldade acabe. Quantas vezes a gente não pensa no pior numa situação dessa? Quantas vezes a gente pensa em se voltar, em ajoelhar e conversar com Deus, ao invés de ficar reclamando, ao invés de tentar fazer as coisas com a força do nosso braço? É disso que se trata. E o livro de Jó, ele se fala exatamente dessa quebra de ego. Enquanto a gente está tão preocupado com a tempestade, com o momento que a gente está vivendo, a gente acaba esquecendo de recorrer àquele que pode fazer tudo por nós, que é Jesus. A gente esquece que no momento que a gente está mais desesperado, Jesus está de braço aberto esperando para acolher a gente dentro de um abraço. A gente esquece que quando a gente está com o mundo ruindo à nossa volta, a gente esquece que Jesus está lá junto com a gente, sofrendo, chorando, resistindo, dando força, dando gás. E eu acho que é disso que se trata o livro de Jó. O livro de Jó não se trata de prosperidade, vitórias ou sinais vazios que fazem o show venderem os seus ingressos com rituais.
ele conta uma história muito maior do que só isso. A obra de Deus na vida de Jó não foi devolver tudo que ele perdeu com aquela teologia podre da prosperidade, que tenta te convencer da restituição de Deus. É muito pequeno. E essa restituição, ela é pequena, perto da verdadeira mensagem que esse livro traz. A grandiosidade de Deus está no deslocamento do ego. Jó parou de reclamar, não porque sua dor passou, mas sim por ter visto e vivido a experiência de ver de fato a glória de Deus. Ele saiu da teoria para a experiência. Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus não suporta a hipocrisia, que faz com que religiosos hajam sem obras, que abracem sem de fato se importarem, que escutam sem de fato ouvirem aquilo tudo que você tem para falar, que julgam e esquecem do mais importante, da mensagem maior que Jesus tentou passar para a gente, que é amar o próximo como a ti mesmo. O verdadeiro reino de Deus não é para aquele que engole o choro por obrigação, mas para quem tem coragem de ser humano diante do divino. Eu escrevi esse texto aqui que, na verdade, eu ia intitular esse vídeo com esse título aqui, ó: O silêncio, o pó e a voz de Deus. E dentro dessa imersão, né, do Evangelho de Jó, nessa odisseia aí de conhecer a história de Jó de uma maneira geral, eu peguei aqui alguns versículos para trocar aqui algumas palavras com você sobre tudo isso. E em Jó, capítulo 1, versículo 1, já dizia a palavra: havia um homem chamado Jó que vivia em Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Imagina só, o cara já era um baita de um filho de Deus devoto, crente, que era honrado por Deus, né? E ele se afastava de tudo aquilo que era mal. Então, tipo, quando ele via que ali ele talvez ia estar em tentação, qualquer coisa assim, ele se afastava dali porque ele não queria. E aí, de repente, o que acontece? Vem os devaneios do mal. Leva a prosperidade de Jó, levam tudo aquilo que Jó tem e o pior de tudo, levam os 10 filhos de Jó. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo ver a minha realidade sem a minha pequena. E eu fico pensando, caraca, tipo, o cara perdeu 10 filhos. Você tem noção? Tipo, eu não consigo pensar na realidade de perder a minha. Imagina perder 10 filhos, perder uma série de coisas que a sua vida era sem preocupação e tudo mais, de repente, pum, da noite pro dia tudo se vai, né? Imagina a cabeça do Jó naquele momento. Mas não é só isso. Várias coisas vão acontecendo com o Jó ao longo da sua jornada. Ele fica doente, ele se isola do mundo. E quando ele mais precisa, aquelas pessoas que cercam ele, aquelas pessoas que a gente chama de amiga, que a gente tem carinho, tem aquele afeto, essas são as que mais nos decepcionam. Em dado momento da história de Jó, a esposa dele pede para ele, sugere, né, que ele pare de orar a Deus, de clamar a Deus, porque, tipo, ela não acredita que aquilo seja justo de acontecer com Jó. Ela não acredita que Deus esteja com Jó, né? E o pior, os amigos, aquelas pessoas que conheciam Jó, chegavam ali, tipo, para dar aqueles abraços vazios. Jó falava
que essas pessoas eram médicos que não valem nada e consoladores molestos, porque falavam palavras vazias para Jó. Era muito vazio o relacionamento de Jó com essas pessoas. Por quê? Porque ele não via de fato amor. E Jó, no meio de tudo isso, ele não se calou. Jó reclamava, Jó brigava com Deus. Jó, ele colocava o puro suco da humanidade que vivia dentro dele para fora. Mas tipo assim, o Jó não maldizia Deus. O Jó questionava diretamente com Deus. Porque Jó, ele de fato, ele ficou indignado com tudo aquilo. Ele reclamava, mas era uma reclamação genuína, era aquela coisa que vinha do fundo do coração, porque ele mesmo não entendia o que estava acontecendo no mundo dele. E o mais maluco de tudo isso é que Jó, com essa genuinidade dele, ele consegue extrair o pior que o ser humano pode fazer com a gente. A gente sabe, tipo, quando você ama alguém, tudo que você quer é de fato que esse mal venha a você. Pelo menos eu sou assim. Eu não consigo ver uma realidade da qual eu vejo a minha filha sofrendo e não queira sofrer por ela. Eu não consigo ver uma realidade da qual eu vejo a minha namorada passando por alguma circunstância, eu não posso sentir por ela, não posso resolver para ela. Mas tudo que eu quero é ter essa oportunidade de tirar esse peso dela para poder fazer. É normal você ver, de repente, um ente querido seu chorando de dor e você querer sentir essa dor por ele, para que passe a dor dele, né? E aquela coisa, tipo, quando essa circunstância ruim chega pra gente, tudo que a gente quer, não sei, mas muitas pessoas pensam no pior, de ceifar a própria vida, mas o cerne disso, o que realmente tá dentro disso, é o fato de a gente só querer que aquele problema se resolva. É um egoísmo sem tamanho isso. Porque a gente tá tão preocupado em resolver o problema que às vezes nem é grande coisa, é coisa pequena. Mas a gente faz disso uma baita de uma tempestade. Em Jó 19, no Jó capítulo 3, versículo 3, diz assim: apagado seja o dia que nasci, a noite que fui concebido. Nos versículos 11 e 12, por que eu não nasci morto? Por que eu não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo da minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Ou seja, ele se arrependia de viver. Ele se arrependia de estar vivo, vivendo tudo aquilo. Porque ele acreditava que para ele viver tudo aquilo, tipo, ele não merecia viver tudo aquilo, e ele se arrependia da vida dele, da existência dele, mas ele esquece que se ele não tivesse nascido, toda a vida dele, todos os filhos, nada disso teria existido. Já mais para frente, no capítulo 12, ele fala assim, 12, versículo 23. Vocês de fato sabem de tudo, não é? Mas quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas e vocês não são melhores que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. No capítulo 13, ele continua nos versículos 2 e 3. O que vocês sabem, eu também sei, não são melhores que eu. Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso, quero defender a minha causa diante de Deus. Aqui, Jó, os consoladores molestos, os médicos que não valem nada, toda aquela sabedoria que as pessoas acham que sabem,
Jó se colocava Jó não se diminuiu. Jó colocou ali que, tipo, ele estava no mesmo patamar de conhecimento de todo mundo, né? E ele, tipo, entendia o quão vazio eram esses consolos que ele recebia. Não só pelo fato de as pessoas não entenderem o que ele está passando, mas também pelo fato de ele não entender o que ainda havia por vir. Lá no capítulo 7, por exemplo, Jó ele coloca Deus como um perseguidor implacável. E é incrível que no capítulo 7, ele questiona aqui nos versículos 17 e 18, o que é o ser humano para que lhe dê tanta importância e pense nele com tanta atenção, pois o examina todas as manhãs e o põe à prova a cada instante. Ou seja, aqui ele questiona por que Deus quer tanto ver ele sofrer. Será que Deus tem algum prazer em ver você sofrendo? Aí é que está o X da questão. Não. Deus não é uma ironia de Deus ver você sofrendo ou achar que Deus está te punindo ou qualquer coisa do tipo. Não. Mas aqui Jó tá tão maluco com tudo isso que ele joga toda essa responsabilidade. Tipo, ele acha que ele não merece tudo que ele está passando. Não que ele mereça, né? Mas ele acredita veementemente que ele de fato não merece tudo que ele está passando. Já no capítulo 10, ele já fala com muita autoridade assim: direi a Deus, não apenas me condenes. Diz-me que acusações tens contra mim. Que vantagens tem em me oprimir? Por que me rejeitas se sou obra de tuas mãos, enquanto sorris para as tramas dos perversos? Ou seja, aqui nesse nesse questionamento de Jó, é interessante ver o questionamento dele maior é assim, tipo, ele está sofrendo, ele era um cara que ele era temente a Deus, ele era um cara que fazia tudo de acordo com a vontade de Deus, só que tipo, ele também coloca a questão do que? De ver pessoas que aos nossos olhos não merecem prosperam. Não merecem, tipo, ter as suas vitórias, conseguem alcançar grandes coisas, enfim. Tipo, ele questiona isso. Porque, tipo, principalmente quando a gente tá passando por um momento difícil, é muito fácil a gente querer olhar o jardim mais verde do vizinho, né? E a verdade aqui é que, assim, tipo, não é que o jardim do vizinho é mais verde, né? A questão é que as nossas vidas são diferentes de todas as formas. Eu gosto sempre de colocar a questão das nossas diferenças, né? Eu levo jeito para falar e, por exemplo, minha namorada é super tímida, ela não consegue, ela fica nervosa falando em público, né? Que mais? Às vezes o teu vizinho é um baita do marceneiro legal enquanto você lida melhor com jardinagem, sabe? Então, tipo assim, essas diferenças, elas nos complementam, mas o nosso egoísmo de olharmos para nós mesmos é tão grande que a gente acaba vendo as vitórias do vizinho, mas não sabe o que ele está passando. E a gente acaba se punindo cada vez mais, exatamente pelo fato de repente não alcançar no mesmo teor, na mesma potência, na mesma proporção aquilo que os nossos iguais fazem de maneiras diferentes, né? Só que assim, esses questionamentos, essa ignorância, Jó fala com muita ignorância com Deus. Jó é muito mal educado com tudo isso, né?
ele questiona, ele vai com o pé na porta, né? Ele quer chegar lá, ele fala que ele quer ver Deus, ele quer questionar, ele quer se defender, ele chega lá com toda aquela marra, sabe? Só que assim, tipo, já são 42 capítulos o livro de Jó. São 38 praticamente só de reclamação, só de questionamentos, só de... É muito sofrimento que Jó passa de fato. E aí, lá no capítulo 38, vem o posicionamento de Deus. Ele não chega assim, tipo, pegando Jó no colo, meu menininho, por que você tá aqui chorando? Não precisa fazer birra, bonitinho. Não é assim. Não, ele não chega assim. Deus chega com toda a autoridade. Obviamente que, assim, tipo, ele não chega, tipo, dando um raio na cabeça de Jó, né? Mas ele envolve Jó dentro de uma névoa e ele é muito claro. 38, versículos 2 e 3. Quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Bom, vamos lá, hein? Nos capítulos... são vários questionamentos que Deus faz. Eu selecionei o versículo 4 e o versículo 8. Onde você estava quando lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem estabeleceu os limites do mar? Quando do ventre ele brotou, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda. E é incrível que assim, tipo, os questionamentos de Deus vão muito além daquele mundo onde Jó estava olhando só para si. Aquele grãozinho de areia, aquele pedacinho de átomo, né? E lá, mais ou menos no capítulo 40, eu selecionei o versículo 4 aqui, é onde Jó pega e se cala. Eu não sou nada. Como poderia encontrar respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já no capítulo 42, nos versículos 5 e 6, diz assim: Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora te vejo. Vi com meus próprios olhos, retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. A verdade, gente, é que Jó, a partir desse questionamento, dessa conversa que ele teve com Deus, Deus se revela para ele e ele de fato tem um encontro com Deus. E isso lhe traz arrependimento. Arrependimento por quê? Porque ele entende que o mundo dele é muito pequeno dentro de tudo aquilo que exalta a criação, né? Quando Deus coloca para ele essa questão, onde você estava enquanto eu criava os alicerces do mundo, Deus colocava ali para ele não só a questão do que ele estava vivendo com aquelas circunstâncias que ele estava passando, mas ele estava colocando algo muito maior ali para o questionamento do Jó. O Jó, que se considerava tão sábio, tão incrível, baixou a bola dele, literalmente falando, né? E assim, tipo, não foi algo constrangedor, até porque Deus coloca Jó como homem honrado e ele justifica isso. E ele coloca ali no final que Jó, ele foi legítimo com as reclamações dele. Tipo, Jó reclamou no lugar certo. É onde eu coloco para vocês aqui o questionamento. Quando vocês estão passando por alguma situação, a quem vocês recorrem? Quando vocês fazem a sua oração, vocês de fato esperam uma solução, mas e se ela não vier? A sua fé ela é tão fraca para ser abalada dessa maneira? Tipo, Deus não concedeu a minha vitória, não quero mais acreditar. Deus não trouxe o milagre que eu precisava, então, tipo, eu vou parar de acreditar.
Porque foi isso, era isso. Tipo, a própria mulher de Jó, a esposa do Jó, ela pega e fala para ele em determinado momento. E aí, você vai continuar clamando, acreditando? Porque é muito claro, gente. A oração não pode cessar. E se a cura não vier, e se a vitória não vier, e se o dinheiro não entrar, ainda assim ele tá lá junto com você, gente. É disso que se trata. Ah, então eu tenho que me conformar com tudo isso? Claro que não. Mas saiba que Deus está cuidando para que tudo aquilo que você faz, que você cria, que seja exaltado. Porque não se trata de você, se trata dele. O nosso grande problema é querer fazer as coisas com a força do nosso braço e esquecer da dependência que temos com ele. Ajoelhar e orar não se trata só de você pedir e tratar Deus como se fosse uma fada madrinha. Ajoelhar e orar é se fazer entender que dentro das vontades dele, essas vontades elas se alinham a gente. Tipo, existe uma capacitação para você conseguir chegar em algum lugar. Ah, então quer dizer que isso daí é uma regra? Não, não é uma regra. Mas toda essa experiência que vocês vão adquirindo com a vivência das nossas vidas é aquilo que vai te tornar mais sábio, mais perseverante, mais forte no decorrer da odisseia, da jornada que você está passando. Então é aquela coisa, tipo, a história de Jó, ela é exatamente para colocar você frente a frente com um espelho. Mas como que isso vai te afetar de fato? Você vai olhar para o espelho e vai entender que, tipo, aquelas coisas são tão pequenas. Vou dar um exemplo simples e prático aqui. Às vezes você está reclamando aí que você não tem dinheiro para pagar a tua conta de luz, né? E assim, tipo, você não pode ficar parado, você tem que correr atrás para pagar essa conta de luz que às vezes está até atrasada. Só que aí você passa pela rua e vê alguém clamando por um prato de comida, sabe? E aí quando você para reparar nessa pessoa, porque muitas vezes essas pessoas são invisíveis aos nossos olhos, né? Então quando você para reparar nessa pessoa, o que você vê? Você de repente vê que aquela pessoa não tem perna e está pedindo comida. Você vê que aquela pessoa é cega e está pedindo comida. E aquela coisa, tipo, você ainda tem a independência de correr atrás de um dinheiro. De repente você faz um brigadeiro, vai vendendo farol, vai vender água, seja lá qualquer coisa assim. E aquela pessoa de repente não tem a capacidade para fazer isso. Não tem o recurso para conseguir comprar alguma coisa para revender, sabe? E aquela coisa, tipo, quem você seria no lugar dessa pessoa? E você... Eu tô falando isso porque isso tem mudado muito a minha vida. Tipo, você vê a pessoa ali morrendo de fome na rua, você vê, não trata aquela pessoa como invisível, mas assim, tipo, você vai lá e pega um prato de comida e tal e leva para ela, você está resolvendo um problema momentâneo. Amanhã ou daqui a algumas horas ela vai estar com fome de novo, sabe? Mas a questão maior de tudo isso está em quê? Está no fato de você ser capacitado para você poder comprar esse prato de comida. Às vezes você está tão preocupado com a conta que você não pagou, né? E assim, tipo, o prato de comida é tão grande quanto a conta que você não pagou, sabe? Você está fazendo a obra de Deus para alguém. Ah, mas a minha conta vai continuar atrasada, não tem problema. Mas você fez a diferença para alguém. É isso que Jesus pede na palavra dele, sabe? Ser muito mais do que um prato de comida, ser muito mais do que um copo d'água, ser muito mais do que a generosidade de um trocado para alguém, ser muito mais do que apenas um favor para quem precisa. Jesus pede para que a gente ore pelos nossos próximos, Jesus pede para que façamos obras para os nossos próximos, Jesus pede para que sejamos generosos com os nossos próximos. A palavra de Jesus nada tem a ver com vitórias. Você nunca viu Jesus comemorando por mais um milagre. Uhul! Mais um! Tá vendo? Fiz o cego ver, fiz o cara andar. Você não vê isso na Bíblia.
Jesus é muito enfático quando ele fala: a tua fé te salvou, sabe? E é disso que se trata. Em determinado momento Jó perde essa fé, Jó perde essa esperança, né? Porque ele perde tudo. E aí, no finalzinho lá no capítulo 42, Deus de fato restituiu tudo a Jó, tudo em dobro, né? Restituiu as terras, a riqueza, os filhos, restituiu tudo, né? E aí você vai ver um monte de pastor pregando o final da história de Jó. Não, que Jó perde tudo lá no começo e no final vem a multiplicação das coisas na vida dele. Mas esquece de falar exatamente dessa questão, do centro, da mensagem que tem dentro do livro de Jó. O fato de Jó entender que ele é muito pequeno dentro de tudo aquilo que ele está passando. Então aquela coisa, tipo, a partir do momento que Jó demonstra essa humildade, a partir do momento que Jó demonstra essa compreensão, vem um dos versículos mais incríveis que eu li. Eu o verei por mim mesmo. Sim, com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Ele ansiava para encontrar Deus. Mas aí vem a coisa mais incrível de todas lá no final, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. E aí você tem a passagem que eu acabei de falar. Antes te conhecia de ouvir falar, mas... Cadê aqui? Onde que eu anotei essa? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora te vejo, agora te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Arrependimento, gente. É disso que se trata. A partir do momento que você se arrepender e que você entender que o mundo lá fora é mais importante que você vai começar a passar por essa transformação que eu estou passando. É constrangedor, é muito ruim, você vai se desconstruindo, aquilo tudo que era tão brilhante pra gente, fica, é como se fosse tipo você comprar uma bijuteria, com o tempo perde o brilho. Porque o brilho maior está exatamente em quê? Em sermos luz para os nossos irmãos, em sermos de fato o ouvido de amparo, uma voz de esperança, um encorajamento de amor, sabe? É disso que se trata. Quando me perguntam sobre a minha transformação, é isso que eu estou vivendo. Hoje eu não consigo ver alguém na rua e tratá-lo como invisível. É óbvio que eu não tenho tantos recursos assim para ajudar tanto, né? Mas dentro das condições que eu tenho, só de ver o sorriso de alguém grato por seja lá o que for, né, que a gente faz, já enche o nosso coração. É uma coisa emocionante de ver, é uma coisa incrível de se viver, e aí você vê de fato como a obra de Deus é completa, porque ela nos capacita para fazer a vontade dele. E isso é muito incrível. Bom, eu fico por aqui. Os versículos que eu li aqui, eu li pela tradução, pela Bíblia com a tradução de hoje, né? Mas uma coisa que eu aprendi, comparem as versões, vejam o que de fato querem dizer aqueles versículos e tudo mais. E ao invés de julgarmos nossos irmãos com um monte de versículos vazios que às vezes são memorizados pelas nossas mentes, né? Ao invés de você ir num culto e ver aquela religiosidade chata que fica pegando recortes e recortes de um monte de coisa para fazer sentido, seja lá qual for a mensagem,
Busca você esse conhecimento, né? Tem Bíblias que tem as palavras de Jesus em vermelho. Uma sugestão que eu dou para vocês é: se apeguem e entendam aquilo que Cristo quis dizer, trouxe pra gente, tentou nos ensinar, que até hoje é difícil de entender muita coisa, mas se apeguem às palavras de Cristo, que a Bíblia inteira lhe será revelada. Você vai entender o Velho Testamento e você vai praticar muita coisa do Novo Testamento com os Evangelhos, que você acaba conhecendo. Tá certo? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!